Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas no YouTube. Neste programa eu te ensino a fazer vários tipos de biscoitos e também te ensino a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e no episódio de hoje eu vou te ensinar a decorar biscoitos com o tema cacto e lhama. Quer aprender? Então vem comigo! Bom, hoje eu vou ensinar a decoração de cacto e lhama. E eu vou começar com um biscoito já glaciado e seco, tá? Esse biscoito aqui, na verdade, ele não está completamente seco, tá? Porque eu acabei de fazer, de preencher e levei para o forno a 50 graus por 15 minutos para secar, para eu poder trabalhar com ele aqui em cima. Mas ele pode não estar totalmente seco por dentro dele, né? No glacê por dentro. Então, eu vou correr esse risco de mostrar para vocês como que faz para poder passar o desenho que eu quero para o biscoito e depois então decorá-lo. Então eu vou fazer aqui, pode acontecer de afundar o lápis aqui, tá? Mas como ia demorar muito para secar e hoje é o dia, né, de dar essa aula e não deu tempo de eu preparar isso um dia anterior, então eu já fiz isso agora e levei para secar. Mas então pode ser que afunde, porque ele pode não estar totalmente seco. Porque quando você faz o processo de secagem no forno, mesmo assim, é bom que ele fique algumas horas para secar. Só que eu acabei de tirar do forno, mas eu vou fazer assim mesmo para ver se dá certo. Então eu pego um desenho, eu tirei esse desenho aqui da internet, que é o desenho que eu vou querer passar aqui para o biscoito. Então eu fiz de lhama e cacto. Eu só entrei na internet, no computador, tá? Coloquei o tamanho da figura na tela do computador, do tamanho que eu vou querer a decoração, e passei para o papel manteiga. Então eu coloquei o papel manteiga na tela do computador, porque o papel manteiga ele é um pouco transparente, né? E fui contornando no papel manteiga pela tela do computador o desenho que eu queria. Então eu contornei esses dois aqui. E atrás eu passei o lápis grafite mais forte, com um contorno mais largo, para fazer tipo um carboninho, para poder passar esse desenho para cá. Como eu já falei em outros vídeos, o grafite é atóxico, então não tem problema colocar o desenho aqui com grafite no biscoito, tá? Não tem problema nenhum. Ele é atóxico e você, além disso, usa pouco também, tá? Então você faz um carboninho aqui, como se fosse um carboninho. Você faz o contorno do seu desenho um pouco mais largo em cima dele aqui, para você então poder passar ele para o biscoito. Então, feito isso, você vai colocar aqui o papel manteiga com o desenho em cima do biscoito e vai contornar, tá? De leve, não aperta muito não, porque pode afundar o seu glacê. Então, você vem só para marcar o desenho no biscoito, você contorna. Como eu falei, ele afundou, tá vendo? Ó, afundou, ele tem que estar totalmente seco. Mas eu vou mostrar aqui, tá? Como que fica para fazer isso. Então, eu já fiz o contorno aqui e vou contornar ele e depois fazer o preenchimento. Então, o cacto eu vou fazer ele de verde. Eu vou preencher, eu vou fazer o contorno dele aqui.
tá? Então, eu usei o desenho para fazer esse contorno do desenho que eu quero. Vou fechar aqui para não vazar o glacê fluido dentro do contorno aqui. Feito o contorno, eu vou agora então preencher o cacto. Então, eu pego aqui o glacê fluido e vou então preencher aqui dentro do cacto, né? Nesse contorno que eu acabei de fazer. Então, o contorno ele é num ponto mais firme, que é o ponto de contorno, e o preenchimento eu fiz no ponto fluido. Agora é só ajeitar ele aqui. E eu vou levar para secar novamente. Para então fazer os detalhes dentro do cacto. Então, eu vou separar aqui para fazer isso. Eu levei novamente para secar no forno a 50 graus, então ele já endureceu um pouquinho aqui em cima. Como eu falei antes, ele não está totalmente seco, totalmente durinho o glacê, ele por dentro está mole ainda. Como eu falei no comecinho, eu corri o risco para fazer o contorno aqui, para mostrar para vocês, porque eu não preparei isso daqui um dia antes. O ideal seria essa parte de baixo aqui ser preparada um dia antes, para estar bem firme, bem durinho e você poder desenhar aqui em cima. Mas eu não fiz isso, eu fiz agora mesmo essa parte aqui de preencher todo o biscoito de azul e levei para secar 15 minutos no forno a 50 graus. Então, ele deu uma secada aqui em cima, mas por dentro ele ainda estava um pouco úmido, porque o ideal é deixar de um dia para o outro para secar totalmente e endurecer totalmente também. Mas eu fiz isso para poder mostrar para vocês. Como não deu tempo de eu preparar isso antes, eu fiz agora, então foi isso que aconteceu. Então, ele deu uma rachadinha aqui na hora que eu fui contornar. Mas só para mostrar, foi isso que foi feito. Então, eu contornei aqui com lápis e preenchi o cacto. E agora, o que eu vou fazer é o detalhe aqui em cima. Tá? Então, eu vou agora terminar o cacto. Vou pegar o glacê no ponto de contorno e fazer os detalhes nele. Então, eu vou puxar aqui no meio, daqui de baixo até lá em cima. Se falhar, não tem problema, passa aqui de novo. E com a agulha para biscoito ou essa estequinha aqui que vem no kit de estecas ou com palito de dente, você ajeita aqui para deixar lisinho. E eu vou fazer mais aqui. Mais um aqui, até lá no final. Aqui também, até lá no final. Vou fazer aqui. E eu vou fazendo aqui de compridinho no cacto. Tá? Então, eu fiz isso. Agora, eu vou ajeitar aqui, é só
o acabamento. O glacê no ponto de contorno, ele seca rápido, então eu vou ter que fazer isso logo, porque ele endurece rapidinho. Ó, ficou assim. E agora eu vou fazer mais alguns detalhes, como se fosse o espinho do cacto, tá? Então eu vou fazer assim, ó, puxar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para fazer a marquinha do espinho. E é só ir fazendo assim, tá? Vai pegar bem pouquinho e vai fazer uma marcação aqui, um pouquinho só compridinho, não é bolinha, para fazer o espinho do cacto. Faz de um lado, faz do outro, tá? Virado de um lado, virado do outro lado. E ficou assim, ó. E aí você pode fazer uma florzinha também. Eu vou fazer a florzinha na cor amarela. Vou pegar o glacê real no ponto de contorno e vou fazer a florzinha aqui, tá? Vou fazer assim, marcadinho assim, 3, ó. Como se fosse coração, mas ao invés de ser 2, em cima é 3. Então eu vou aqui, ó, puxar 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Ficou assim. Agora a gente vai para a lhama. Vamos fazer a lhama. Já avisando que pode acontecer a mesma coisa aqui. Pode acabar quebrando essa parte que eu fiz, trincando um pouco, porque eu não preparei essa base aqui de glacê um dia antes. Eu acabei de fazer o processo de secagem no forno a 50 graus por 15 minutos e fiz o cacto e agora eu vou fazer a lhama. Então eu vou fazer, mas pode acontecer isso de afundar aqui, tá? Então, mas é para poder mostrar como que faz. Então eu tirei o desenho aqui, como eu já mostrei no comecinho do vídeo. Eu tirei o desenho que eu quero da lhama. Atrás eu passei mais grosso aqui, né? No contorno dessa parte, eu passei mais grosso essa parte de trás aqui, para poder fazer aqui como se fosse um carboninho, para poder passar esse desenho para o biscoito. Lembrando que o grafite é atóxico, não tem problema desenhar ele num biscoito, tá? Em alguma coisa comestível. Mas o seu lápis tem que ser usado só para isso, tá? É um lápis que você vai reservar para usar só para fazer esse tipo de trabalho. Então agora eu coloquei aqui o papel em cima do biscoito e vou contornar esse desenho no biscoito. E vou torcer para não afundar aqui, para não estragar muito esse biscoito aqui. Tá? Mas se ele tiver bem sequinho, de preferência de um dia para o outro, no mínimo 8 horas,
não corre, não acontece, tá? De afundar aqui no glacê e estragar o glacê. Quando ele tá bem sequinho, bem durinho, não tem problema, não acontece isso. É só agora nesse caso, como eu fiz hoje e sequei lá no forno, então isso pode acontecer, porque ele não deve estar totalmente seco e durinho na parte de baixo, dentro do glacê, tá? Mas vamos lá. Então agora é só contornar esse desenho, tá? A parte de dentro eu não preciso contornar aqui, porque na verdade eu vou fazer ele todo branco, né? A lhama toda branca. E depois que tiver seco a parte branca, que eu vou fazer os detalhes da boquinha, dos olhos. Então eu não preciso fazer isso agora. Se quiser, não tem problema, mas não tem necessidade de fazer isso agora, porque eu só vou fazer a parte de dentro dela, esses detalhes, depois que a parte branca estiver seca. Então eu vou fazer o contorno dela aqui, da parte que eu vou pintar de branco, que eu vou glaciar de branco. Então eu vou fazer aqui o contorno, não afundar muito, tá? Não colocar muita força no lápis, para não afundar muito aqui, para não correr o risco de estragar seu biscoito. Pronto, afundou mesmo, porque tá molhado ainda, ó. Mas ficou marcadinho aqui o desenho que eu preciso. Mas não faça isso, tá? Não faça isso numa encomenda que você vai entregar. Não faça isso em hipótese alguma. Só estou fazendo para mostrar para vocês como que faz para passar o desenho pro biscoito, tá? Mas quando for fazer isso, espere estar totalmente seco. Deixe secar de um dia para o outro. Além de fazer esse processo de secagem, deixa secar de um dia para o outro para poder fazer isso. Então agora com o glacê no ponto de contorno, eu vou contornar esse desenho da lhama. Vou deixar um vãozinho ali, que é a outra cor que vai ser. Da orelhinha, tá marcado ali. Tá muito clarinho, mas eu consigo ver. Tá? Você aí de casa não vai conseguir ver, porque tá bem clarinho mesmo a marca do lápis. Mas eu consigo ver, então eu já deixei esse vãozinho aqui vazado para poder depois colocar outra cor de glacê. E agora eu vou preencher. Vou fazer aqui também para dar um fim na parte de baixo aqui, que depois eu vou fazer um outro detalhe, mas para poder preencher dentro dele e não vazar o preenchimento. Porque agora eu vou preencher com glacê no ponto de preenchimento, que é o ponto fluido. Então agora eu vou preencher toda essa parte aqui, ó. Então agora eu vou lá levar para secar de novo. Nesse caso, como eu vou secar só para fazer algum detalhe de cima, não vou mais escrever em cima, então não tem problema, pode levar para secar 15 minutinhos,
no forno a 50 graus e voltar e finalizar, se for finalizar com mais glacê real, tá? Se não for, ter que escrever em cima, daí você não tem problema, você pode dar continuidade. Se você for escrever em cima dele com a caneta alimentícia, ou alguma outra coisa que você precise para escrever, que não seja com glacê real, você vai ter que esperar de um dia para o outro para ficar bem durinho, bem sequinho, para poder não acontecer de afundar aqui no seu biscoito na hora de escrever. Mas, então, eu vou agora levar para secar para poder fazer os detalhes nele. Agora eu voltei, porque eu deixei já mais 15 minutinhos lá no forno para secar essa parte branca de cima aqui. E vou dar continuidade aqui, finalizar essa parte do biscoito, né? A decoração dele. Então, eu vou precisar de rosa para colocar aqui na orelhinha da lhama, né? Então, como eu não tenho rosa pronto assim, e eu não vou preparar um glacê para colocar no saquinho, para usar só essas gotinhas que eu vou precisar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui um pedacinho de papel manteiga ou guardanapo e vou misturar um pouquinho desse glacê que está no ponto fluido, branco, com o glacê também no ponto fluido, vermelho. Bem pouquinho só de vermelho, porque o vermelho ele dá uma cor bem rápida, tá? Então assim, ó, eu peguei um pouco aqui, ó, do branco e do vermelho e vou misturar até ficar um rosa da cor que eu quero. Se ficar muito escuro, eu coloco mais branco, se ficar muito claro, eu coloco um pouquinho mais de vermelho. Vou misturar aqui o glacê. Ficou rosa. E eu vou com a própria agulha ou palitinho, eu vou pegar um pouquinho e vou colocar aqui. Com cuidado para não manchar, não pegar onde você não quer. Daí você limpa o palitinho, com o próprio palitinho você vai, com ele limpo, você vai ajeitando aqui, tirando excesso se precisar. E tá feita a orelhinha da lhama. Agora eu vou precisar também de um pouquinho só de cinza para colocar aqui onde vai ser a boquinha da lhama. Então, eu vou misturar um pouquinho do branco com o preto, muito mais branco do que preto. E agora eu vou pegar o glacê no ponto de contorno, porque eu preciso dele um pouquinho mais firme. Se precisar, eu misturo o glacê no ponto de contorno com o ponto fluido para dar a consistência que eu preciso, tá? Mas eu acredito que no ponto de contorno já vai estar bom.
Isso você vai percebendo, mexendo no glacê. Então aqui, olha, eu coloquei um pouquinho do glacê no ponto de contorno branco e vou colocar um pouquinho só de preto, também no ponto de contorno, que é o ponto que eu tenho pronto aqui. Tem bastante preto e eu não vou usar tanto assim. Para não ter que preparar um glacê cinza só para fazer esse pedacinho, eu tô fazendo isso, tá? É uma dica quando você vai usar bem pouquinho para não ter que preparar todo o glacê. Se você tem glacê pronto na cor branca e na cor preta, você pode fazer isso. Se tiver muito duro, você pode ou colocar uma gotinha de água aqui, ou misturar um pouquinho do glacê no ponto fluido aqui, branco no caso, né? Um pouquinho do glacê no ponto fluido branco, ou uma gotinha de água. Mas tá bom, ó. Tá? Então eu vou usar para fazer aqui onde vai ser a boquinha dele. Então eu também, para não ter que colocar num saquinho e fazer um furinho, até não nem dá para colocar no saquinho uma quantidade tão pequena dessa. Então eu vou fazer com a agulha. Vou colocar no local que eu vou fazer a boquinha. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, pego o pincel, tá? Vou tirar, porque eu quero ir um pouquinho mais para baixo. Colocou a quantidade que precisa, limpa a agulha e vai ajeitando aqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui, ó, da boquinha, esse círculo aqui, é oval, né? Aqui, ó. Eu tô fazendo essa parte cinza. Então, eu vou colocando aqui, ó, do jeito que eu quero. E vou deixar ele lisinho aqui. Toma muito cuidado, porque mesmo você tendo secado lá no forno, ele ainda está molinho, né? Ele não tá tão duro, ele vai afundar se você forçar muito ali. Então, faz com cuidado, devagar, para não furar o glacê branco. Pronto, eu vou deixar aqui lisinho. E agora, só depois que secar super bem, que eu vou concluir o detalhe aqui e fazer o desenho com a caneta alimentícia. O narizinho e a boquinha aqui, tá? Mas daí vai precisar secar muito bem, endurecer totalmente para poder fazer esse detalhe aí. Agora eu tô voltando aqui de novo para concluir aqui a decoração da lhama. Então eu tô com o desenho aqui do lado para tomar como base, tá? Já avisando que eu levei para secar, mas ele não tá totalmente seco. Eu vou fazer os detalhes que faltam, mas eu sei que vai acabar afundando o glacê aqui, porque ele não tá seco como deveria estar. Como eu já falei também, o glacê é para tá bem, para você poder escrever nele, tá? Com a caneta alimentícia, ele precisa estar muito bem seco, muito bem durinho. Que não é o caso desse biscoito aqui, porque eu tô fazendo tudo agora para dar tempo de gravar essa aula, né? Esse vídeo.
Mas o ideal é que você, além de fazer o processo de secagem, deixe o biscoito secar de um dia para o outro, ou mais ou menos 8 horas, para estar bem seco e bem durinho, para você não correr o risco de, na hora de desenhar ou escrever com a caneta alimentícia em cima da sua decoração com glacê, não afunde, né? Que você não corra o risco de afundar aqui, de manchar, porque se ele tiver molhado ainda, ele vai afundar, ele pode manchar, daí ele vai secando com a tinta, e a tinta comestível ela vai acabar manchando, vai aumentar o tamanho dela aqui, tá? Mas eu só vou fazer isso, mesmo não estando completamente seco e durinho, só para mostrar nessa aula, porque não dá tempo de eu esperar secar tudo, endurecer bem, não dá tempo de esperar tá realmente pronto para fazer essa etapa, tá? Então eu vou fazer essa etapa só para mostrar como que é feito, mas já sabendo que não vai dar muito bonito aqui não, mas é só para saber como que é feito, tá? Então agora, olha, baseando pelo desenho aqui que eu separei, que é o molde que eu tirei, eu vou agora fazer os olhos com a caneta comestível, tá? Essa caneta você encontra em lojas de confeitaria. É caneta com tinta alimentícia. Então é só procurar por isso, caneta com tinta alimentícia ou de tinta alimentícia na internet ou em lojas de confeitaria que você encontra, tá? Então eu vou fazer aqui os olhos. Já deu uma fundadinha ali porque não tá seco, né? Aqui vai fundar mais ainda porque foi mais glacê, né? Depois, e isso aqui vai feito depois, mas é só para mostrar. Vou tentar fazer de levinho. Então tá feito o rostinho. A boquinha, nariz e os olhos. E eu vou fazer detalhe aqui com apliques de pasta americana. Existem vários confeitos que você já compra prontos. Em casas de lojas de confeitaria você encontra diversos tipos de confeitos. Mas eu fiz alguns confeitos com pasta americana. E eu deixei guardado aqui, tá? Eu faço alguns confeitos, alguns apliques e deixo guardadinho no saquinho plástico. Então, eu já fiz essas florzinhas já faz um tempinho. Já gravei um vídeo também, tem um episódio aí do programa Mão na Massa, que ensina a fazer alguns apliques de pasta americana, tá? Então, eu já tenho essas prontas. Essas florzinhas aqui, esses apliques que eu fiz de pasta americana. E eu vou deixar mais bonitinho aqui. Então, eu vou pegar aqui um glacê no ponto de contorno e vou colocar aqui embaixo onde eu vou colar as flores, para dar um acabamento mais bonito aqui. Então, eu vou colocar uma pequenininha aqui no meio e vou colocar de outra cor aqui, ó, o meu olhinho amarelo aqui, ó. Tá? E daí o glacê vai secar e vai colar bem essas florzinhas aqui. Então, esse daqui, ó, é a lhama, tá? O acabamento ficaria muito melhor, feito todos os processos, todas as etapas, bem sequinho, deixando totalmente sequinho, horas, né, de secagem. Mas eu fiz assim para mostrar para você, tá? Para poder dar essa aula aqui e ensinar essa decoração. Então, aqui tá a lhama.
E também tem o cacto. O cacto também eu vou fazer aqui, ó, um chão com a caneta comestível marrom. Só vou fazer assim, ó, para o cacto não ficar no ar aqui, né? Ter uma base para ele. Vou colocar aqui num prato para ficar mais bonito, para mostrar para vocês a decoração de hoje. Olha, essas foram as decorações de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima!